Olá, boa noite. Boa noite. Satisfação estarmos aqui para mais um encontro da Academia de Líderes 3Fs, com um tema hoje realmente bastante impactante, que é a questão do medo na liderança, né? Estou aguardando aqui a entrada dos nossos parceiros, que são o Marganen e a Rosane Bonessi. Logo eles devem estar entrando conosco aqui nessa live tão importante para falar desse tema, que realmente é super mega impactante, que é a questão do medo na liderança. É válido lembrar para vocês que a Academia 3Fs ela se baseia em 3 pilares, que é a forma, a força e a flexibilidade. E nós vamos linkar justamente essas temáticas com esses itens aqui que nós estamos falando agora. Estou chamando aqui os meus parceiros, já eles vão estar conosco aqui para engrandecer mais ainda essa transmissão. Também convido as pessoas a mandarem perguntas, né? Mandarem perguntas, trazerem aí as curiosidades que vocês têm a respeito dos assuntos de liderança. Tanto eu, quanto o Omar, quanto a Rosane, temos estado em várias organizações, lidando com essa temática que é muito importante, né? Porque, afinal de contas, o líder, ele, claro, juntamente com a sua equipe, vai trazer resultados para a organização. E a gente percebe muitas vezes que esse papel da liderança é, por vezes, assim, bastante solitário. Tanto eu, quanto o Omar, quanto a Rosane, a gente realmente atende líderes das mais diversas áreas e dos mais diversos tamanhos de organização e percebe, né, o quanto muitas vezes as pessoas estão solitárias e querendo ajuda para os seus processos de liderança. Vamos lá, estou vendo aqui o Omar solicitando a entrada. Bacana. Vamos lá. Está entrando. Cadê você, Omar? Talvez alguma dificuldade com a internet. Mais um pouquinho. Quantas pessoas estão chegando, estão entrando? Vamos aguardar mais um pouco. Qualquer dúvida, por favor, mande para nós. É muito legal a tua participação. Para quem está chegando agora, mais uma live da Academia 3Fs. Nosso tema de hoje é um tema muito legal, muito instigante, que é o tema do medo, né? Quem é que não tem realmente alguma preocupação em ocupar uma função de liderança, em ocupar um cargo, uma cadeira à frente de uma organização?
né? Quem não tem essa preocupação? Como eu já falei há pouco, estamos aqui aguardando o Margani, a Rosane Bonessi, que vão estar conosco. Talvez tenhamos aqui alguma dificuldade com a internet. Opa, boa noite. Pronto, agora sim. Tentativa aqui de como entrar, né? Eu acho que era a internet sim, viu, Vitor? Tava aqui. O importante é que deu certo. Isso aí, esquentando turbinas para que eu pudesse estar aqui com vocês. Uma honra, viu, Vitor? Estar Bacana. contigo, vir interagir sobre essa temática bastante importante, né, no quesito da liderança, que é o receio, que é o medo, Meu né, Deus. do líder enfrentar aí os grandes desafios, né, desta posição dentro do mundo corporativo, dentro das comunidades, onde quer que estejamos, com este papel, né, de ser líder. É isso? E o que me deixa mais preocupado em relação a essa temática é nos processos de mentoria que tanto eu quanto você e a Rosane realizamos nas organizações, é o quanto, por vezes, o papel da liderança é isolado e a pessoa fica sofrendo sozinha por não ter com quem dividir essas angústias. E na última academia de líderes 3F que nós fizemos, né, a troca de experiências foi incrível, né, e as pessoas viram que elas não estavam sozinhas, né? As pessoas viram que algumas coisas em comum faziam muito sentido, né? Mas eu quero Perfeito. começar, Omar, fazendo uma provocação. Na tua opinião, e daqui a pouco a Rosane deve entrar para nos abrilhantar e complementar mais ainda, na tua opinião, por que o medo é tão prevalente entre os líderes? E já aproveito, e se você puder lembrar da forma, força e flexibilidade, de que forma esses três pilares podem ajudar a lidar com essa questão. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Excelente, excelente. Você me escuta bem, Vitor? Muito bem. Então tá bom. O que a gente tem encontrado enquanto ou quando em contato, né, com profissionais, e mesmo nós, né, Vitor, nos nossos momentos, muitas vezes, de decisão, de uma tomada de decisão, principalmente naqueles momentos mais abruptos, em que você Uhum. precisa respostas rápidas para Uhum. que você decida, você inspira, você direcione e energia, estratégia, né? Eu vou correr riscos, mas eu não consegui calcular. Eu tenho um cronômetro correndo, né? Quer dizer, Uhum. tempo correndo contra a minha entrega, uma vontade gigante de fazer uma entrega ou de chegar em uma determinada meta, a pressão do contexto mercadológico, de você olhar para cenários, olhar tendências, não ter certeza ou não acreditar na sua competência barra capacidade ou naqueles profissionais que estão no seu time, tudo isso, Uhum. claro, e muitos outros exemplos podem evocar, Vitor, em nós, líderes, Uhum. o medo Perfeito. de entregar bem, o medo de desenhar bem, o medo de não inspirar, o medo de não Uhum. alcançar. Então, eu diria, Vitor, aqui, que quase que respondendo essa pergunta, ao meu ver, ter medo é muito normal Perfeito. dentro de um contexto organizacional. Perfeito. O que nós precisamos, aí entra a força e a Uhum. flexibilidade, que são Isso. dois dos componentes, obviamente, da nossa academia aqui, dos 3 Fs,
que contribuem para que eu entenda que este é um processo fisiológico e normal de um ser humano que busca, quase que com perfeição, fazer com que a entrega quali e quanti aconteça na medida em que a programação ali coexistiu com a estratégia. E aí, quando a gente fala em força, é entender que a gente precisa se fortalecer com atitudes comportamentais que me projetem a estar muito pronto a aceitar, a treinar, a buscar no outro, muitas vezes, o exemplo, o próprio desenvolvimento, o entendimento dos gatilhos, das oportunidades, das entregas. E depois, da flexibilidade. Nós precisamos, além da força, entender que não serão todos os momentos em que a rigidez, em que o padrão, em que o processo, em que quase que a própria jornada se desenhe num formato de obrigatoriedade ou num formato que seja realmente aquele que se escreveu. Então, o quanto eu conduzo nesta atitude também de ser mais flexível, um estado em que eu possa aceitar o erro, que está muito ligado, né, ao medo de errar, né? Aceitar o erro para que na construção de um entendimento, uma descoberta do porquê do erro, eu desenho uma estratégia para que na próxima queda, ou quase queda, eu consiga, por intermédio desse mindset e desta entrega, me entregar de uma forma mais robusta, mais parruda, mais rápido, né? Ou com mais agilidade, maior agilidade, com um resultado diferenciado. Então, no meu modo de enxergar, né? No nosso modo de enxergar, o líder, sim, ele vai ter medo. Né? O medo é natural, né, Vitor? E aí eu quero escutar de você um pouco, se você concorda com o que eu estou trazendo, se está fazendo sentido esses pontos aqui que eu estou trazendo. Quer dizer, nós vamos ter medo. Isso. Certo? Por que nós temos medo? Né? Eu trouxe aqui os pontos. Agora, o que fazer, né, Vitor, com esse medo? Como é que eu trabalho esse medo? Eu acho que esse é um ponto importante também, né? Bacana. Então, é interessante que, se você for pesquisar na internet, a lista dos 10 maiores medos das pessoas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o medo número 1 tem um nome técnico de glossofobia, que é nada mais, nada menos do que o medo de falar em público ou estar cercado de pessoas. Glossofobia. Então, qual é o problema do medo? É quando ele se transforma na fobia. E quando a gente traz para o contexto organizacional, eu, como líder, eu posso estar com medo de tomar certas decisões, eu posso estar com medo de assumir certas responsabilidades, eu posso estar com medo de, enfim, assumir determinado compromisso. Agora, quando isso se transforma numa fobia, que eu começo a sacrificar o meu organismo, ou seja, aquela famosa musiquinha do Fantástico que as pessoas começam a ter pavor de que vai chegar segunda-feira e tal, né? E vão começar tal, e a pessoa às vezes não consegue nem sair de casa, isso já é terrível e a pessoa tem que buscar algum tipo de tratamento para ver se consegue melhorar, porque... Então é como você muito bem falou, vai ter medo? Sim, vai ter medo. E aí, por vezes, as pessoas esbarram no outro processo, que é o do perfeccionismo. É tanto medo que gera um comportamento perfeccionista que, né, atrapalha. Então, peraí que eu estou dando um ok aqui para a Rosane entrar, para ela abrilhantar mais ainda a nossa discussão. Vamos ver se ela consegue acessar e estar conosco. Mas eu concordo plenamente. E aí, complementando, o fundamental é a pessoa fazer um investimento bacana em autoconhecimento e entender, beleza, esse medo me ajuda ou me atrapalha? Me ajuda, porque através dele, ou por meio dele, é que eu fico mais atento, pesquiso, me cerco de melhores informações. Mas, no fundo,
agora está me atrapalhando porque, puxa, está me travando. Isso. Então, vai tratar isso, porque Isso. senão a Perfeito. pessoa vai sufocar essa emoção e vai ter duas coisas que podem acontecer. Ou ela vai explodir para fora e ela vai tratar mal as pessoas, ou ela vai explodir para dentro E vai e as tratar mal. pessoas vão ficar doentes. É, Vão ficar doentes, né? assim. Então, assim, na verdade, a questão-chave é por que é importante enfrentar o medo? E é importante fazer isso, não é? É assim, Vitor. Eu acho que eu fiz várias anotações daquilo que você está me trazendo aqui, ou nos trazendo, né? Se eu não cuido da temática, se eu não cuido do medo, se eu não coloco luz a esta composição de sentimento, eu vou ficar cada vez mais isolado. Eu entregarei cada vez menos resultado. E eu poderei, sim, tornar-me e aos outros doente ou doentes por Isso. conta desta grande introspecção, desta grande não ação, né? E eu gostei também de um outro ponto que você traz e que ajuda na composição dessa resposta, é que quando o medo ele não ajuda, ele não estimula, a tendência do atrapalhar é fazer com que nós não façamos aquilo que a gente precisa fazer. Isso. Então, olha só que interessante. Eu estou acanhado porque eu estou com medo, eu não me conheço, né? E por isso que você traz essa questão do autoconhecimento. Aí eu Exatamente. fico nas manifestações, eu fico nas rejeições, eu fico nos pensamentos, e esta energia ruim, ela atrapalha o meu fazer. Então eu Isso. deixo de fazer em detrimento ao momento em que eu estou acreditando que eu estou quase cuidando de mim, mas eu estou me distraindo, dispersando, né, com pensamento e, obviamente, com esse status, né, o estágio de putz, e agora que eu acabo não fazendo. Por isso que a gente precisa declarar com humildade os meus momentos em que eu estou com medo, né? Chegar para vocês dois aqui, Rosane, Vitor, olha, tá difícil aqui. Eu acho que esse formato aqui que eu estou desenhando, que nós desenhamos ou que eu desenhei, não vai chegar, a gente não entregará. Né? Então, o quanto a humildade como atitude comportamental, o quanto confiar no outro como atitude comportamental, podem, neste autoconhecimento, fazer com que na composição do próprio inner skill, que é o comportamento do humano com ele mesmo, eu possa me demonstrar frágil, ou melhor, antifrágil, porque eu aprendo com a minha fragilidade, buscando o ensinamento do outro para o meu desenvolvimento. Né? Então, eu vou terminar a minha fala aqui. Eu vou te passar bastão, Vitor, para a gente fazer a entrada majestosa triunfal da nossa parceira. E aí, gente, muito bem. Que bom. Eu tô por aqui, mas tô ouvindo tudo de medo de vocês aí, ó. Né? Só na verdade, na verdade medo foi de oportuna. Vir pra live. Medo de vir para a live, né, Vitor? Na verdade, foi oportuna a entrada de uma pessoa que a gente sabe que não tem medo. Você sabe que, enquanto vocês falavam aqui, eu lembrei de uma situação na minha vida. Que eu liguei para casa para o meu marido, eles me chamaram para um trabalho em um determinado lugar, e eu liguei para casa, acho que por alguns minutos eu falei para ele, eu tô com medo. Daí ele disse assim, tu não tá me ligando por conta disso, né? Ele deu uma... Aí eu digo assim, meu Deus, eu acho que deu 2 minutos de bobeira. Eu digo, não tô ligando por conta disso. Só liguei para dizer que eu tava com saudade. Que eu te né? amo. A gente precisa, né? A gente precisa se conscientizar do valor que a gente tem, né? A gente às vezes se chicoteia, mas às vezes a gente não olha para aquilo que a gente tem de bom. E vocês dois trouxeram aqui uma temática bastante importante, porque eu tenho falado muito da questão da vulnerabilidade. Né? Isso. A vulnerabilidade. Talvez lá atrás, né? Até nós, enquanto professores, se lá há 20 anos atrás, quando a gente dava aula, em algum momento a gente falasse em sala de aula que a gente não sabia alguma coisa, era capaz de alguém na coordenação fazer uma reclamação.
Como é que vocês têm um professor aqui que não sabe de determinado assunto? Isso. Né? Hoje em dia a gente percebe que no mesmo tempo que você está dando uma aula, você está concorrendo com o mundo inteiro dando informação. De repente, aquilo que você está trazendo para uma aula de noite, quem está ali na tua frente consegue ter uma informação muito mais atualizada, né? E o líder ou a pessoa que está à frente de um time, eu vejo como numa posição muito parecida, né? O líder que não levantar a mão e não pedir ajuda, certo? Ele já não tem mais espaço. Eu estava com uma turma de aula agora, dando aula para eles, falando muito nisso, né? Gente, vamos juntar nós três aqui, ó, né? Nós temos anos de experiência, nós temos inúmeras formações, nós temos muita competência, a gente sabe muita coisa. Agora vamos parar e vamos perceber o que a gente ainda não sabe. Tem muito mais coisa que a gente não sabe do que a gente sabe. Então, em algum momento, a gente vai se deparar com alguma fragilidade, né? Com alguma coisa que a gente não sabe, e a gente se ajuda muito. Putz, ó, isso aqui você é bom nisso, vai lá, você toma a frente. Não, isso aqui deixa comigo. Deixa comigo que eu tomo a frente disso aqui, que eu tô mais confortável. É claro que cada um de nós, né, acaba tendo aí uma expertise em uma área ou outra e tal. Mas a gente levantar a mão e pedir ajuda, gente, não nos diminui em nada. E eu acho que é algo que a gente precisa começar a trabalhar internamente. Porque se ainda não aconteceu com você, olha, erga as duas mãos para o céu, porque vai acontecer, né? Vai acontecer. Exatamente. É sempre bom lembrar que na Academia 3Fs, né, que é o lugar onde os nossos líderes e futuros líderes aprendem o caminho para fazer o time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e se tornar alguém reconhecido e valorizado pelo mercado, nós temos uma preocupação bem grande, principalmente no pilar flexibilidade, de trabalhar essa parte comportamental, né? Da pessoa se sentir à vontade e ser flexível o suficiente para ouvir a opinião dos outros, trazer a equipe para colaborar. Agora, esse tema da antifragilidade é um tema que o nosso colega Omar, né, ele destroça nas falas dele, né? Fala um pouquinho mais para a gente dessa questão, Omar. Legal, legal. Vitor, você sabe que eu acho que há uns 4 anos, mais ou menos, quando nós começamos a entender aquele momento que nós vivíamos praticamente dentro de casa por conta do processo pandêmico, né, que nós vivemos, a gente começou a entender que muitos de nós se utilizávamos de uma expressão, né, que é a resiliência, como atitude comportamental para dizer que, olha, eu caio, mas eu volto, né? Eu caio, mas eu tô aqui de novo, né? Tô com energia. E eu fiquei muito atento a esta palavra, porque o prefixo ré, né? Ele traz uma questão, isso, de entregar a ré, né? De fazer justamente esse movimento que a Rosane aqui na tela nos trouxe. E aí eu até brinquei, né? Eu lembro que eu estava fazendo vários trabalhos na área da saúde, na medicina laboratorial, com profissionais do Brasil inteiro, né? Na organização que eu estou. E eu lembro que num determinado momento eu disse, eu vou mudar um pouco essa configuração dessa palavra e vou colocar a pró-resiliência, né? Vou colocar, então, o prefixo pró, de proatividade, de pró, né? E as pessoas gostaram. Mas o que eu queria dizer era que a gente precisava aprender com o erro. Até porque a minha grande atenção naquele momento, gente, era entender que a gente vai errar. E que vai errar de novo, muitas vezes, no mesmo ponto. Isso dentro de casa, dentro da empresa, na comunidade. Mas como fazer com que eu perceba na queda, no erro, um aprendizado. E que isso me torne um cara mais forte. E aí a gente pode trazer o espírito da antifragilidade, né? Mais antifrágil, porque na queda eu tive a oportunidade de, por meio da queda, parar e dizer o seguinte, eu preciso entender o porquê eu caí. Criar uma estratégia por intermédio de um plano de ação, praticamente, para que quando eu
tivesse algo muito semelhante ou idêntico que me permitisse ou possibilitasse mais uma queda por conta daquele mesmo desafio, eu tivesse aquele gatilho de dizer, espera aí, mas isso aqui eu já aprendi. E eu tornasse um ser com receio, com medo, porque, claro, né, sentimento natural de alguém que realmente faz acontecer, né? Porque quando a gente não faz nada, se a gente fica na cama também, dormindo, tá tudo certo. Agora, tirou o corpo da cama, gente, o medo tem que estar conosco, né? Isso. Muito bem colocado, né? A gente está correndo risco a todo momento, mas a gente precisa desenhar uma estratégia para que este risco esteja minimizado por conta, obviamente, de atitudes, né? E uma delas é essa atitude de a gente parar, sabe, Vitor? E de dizer o seguinte, vamos aprender com o erro? Né? Vamos fazer com que nós tenhamos essa oportunidade de eu ficar mais forte, então, por intermédio, obviamente, de uma queda. Então, gente, o que a gente quer trazer aqui? É normal e precisamos ter medo, porque se a gente também não tiver medo, a gente faz qualquer coisa, a gente faz com qualquer impulso, a gente faz com mais energia, mas o tombo é muito maior. Né? Então, claro, a gente precisa temer, com cuidado, mas a gente precisa agir de uma maneira planejada. Omar, aí entra muito aquela questão que a gente sempre comenta lá na nossa Academia 3F, né? É a frase do Cortella, que todos nós três já falamos umas 25 vezes. Faça aquilo que você pode com a ferramenta que você tem no momento em que você está. Ok? Porque se a gente esperar ter... eu não senti. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É claro que quando a gente olha para a nossa jornada, qualquer um de nós três aqui, se a gente olha para trás, tem muita coisa que a gente faria hoje de uma maneira diferente. Né? Mas naquele momento, a gente fez o nosso melhor com a ferramenta, com a estratégia, com o conhecimento, com a competência, com o recurso que a gente tinha. O que não pode acontecer é a gente paralisar por conta disso. Né? Travar, então, né? A grande questão é essa. Vai. Né? Vai que no meio do caminho... Só que assim, o meio do caminho, gente, não é cruzar o braço e esperar que, né, que Deus se materialize na sua frente e faça o seu trabalho. Olha o que não é isso. Aconteceu comigo hoje, Vitor, assim, de uma forma muito rápida. Né? Eu fui convidado para ministrar uma palestra na Jorpem, né? Entidade que congrega pequenos microempresários aqui em Joinville, né, Santa Catarina. E quando era um bate-papo com jovens empreendedores, né? E quando eu cheguei, tinham mais de 70 pessoas. E era um bate-papo. Um auditório cheio. Para um grupo, um auditório lotado. E era um bate-papo para na minha cabeça, era um bate-papo para um grupo pequeno. E aí eu lembro. E eu lembrei, naquele momento, exatamente, os trabalhos que a gente tem feito, e você trouxe, Vitor, quando você introduziu, o quanto, quando estamos com líderes e possíveis líderes e líderes do eu conosco nas nossas academias, o quanto eles se demonstram naquele mesmo, ou com aquele mesmo sentimento que eu tive quando eu cheguei na entidade hoje e vi aquela turma gigante esperando por mim, esperando pela palavra. E você falou da grossofobia, né? Grossofobia, que é o medo de falar em público, né? Eu morro de medo de falar em público, já falei mais de 3.000 vezes, mas sempre me vem aquele friozão, né? E hoje foi desesperador, porque eu pensei, mas era um bate-papo, e agora tá cheia a sala. Então, a gente precisa estar pronto com estratégia para atender demandas de desafio ou desafiadoras. Sempre. E eu lembrei muito das nossas falas, né? Que gatilho, que ação, que estratégia eu deveria usar para que eu não começasse muito torto. Porque torto, possivelmente, eu começaria, né? Mas muito torto. Aí eu fui contar, eu abri contando da minha própria expectativa. Gente, eu tô surpreso com o que eu tô vendo aqui. Eu esperava uma turma de 15 e nós estamos em mais de 50, não, Omar, mais de 70. Então, e vocês vieram me assistir tão cedo.
né? E aí eu fiz uma brincadeira comigo, com essa expectativa, e eu quebrei o gelo de todo mundo e trouxe um momento muito empático para os outros, e eles se aperceberem, porra, mas, desculpa o termo aqui, mas o cara é como a gente, é humano igual, né? Sim. Tem Também tem medo medo. também, né? E o líder tem que fazer isso, né? Essa atitude comportamental de se entregar e dizer, não sou o dono da verdade. A Rosane trouxe isso muito bem aqui, né, Vitor? Tá? Então eu lembrei desse fato porque foi bem delicado para mim hoje de manhã. Mas eu vi a foto bonita, auditório cheio, eu digo, isso aí. Viu? Chique bem. Bacana. Legal, É a questão, né? É a forma, é a força, é a flexibilidade. Flexibilidade. Né? É isso aí. A forma de você ter um conteúdo, planejou, está organizado, a força de você se superar e acreditar na sua capacidade e a flexibilidade e a capacidade de se adaptar, né? Essa é a nossa pegada na Academia 3Fs. E não é à toa que na Academia 3Fs a gente tem essa grande preocupação de fazer com que o líder tenha um caminho de desenvolver o seu time para vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ele se tornar alguém reconhecido e valorizado pelo mercado. Gente, nós já estamos chegando nos finalmente da nossa live de hoje. Lembrando que no domingo tem mais, né? Domingo à noite tem mais, por volta de umas 7 da noite, mais ou menos. Mas para a gente finalizar, eu quero repetir a pergunta para a Rosane, que ela entrou um pouquinho depois, que ela estava no outro compromisso, e vou pedir então depois que o Omar comente na resposta da Rosane. Ótimo. Rosane, pelas tuas andanças por aí, por que você sente que os líderes hoje têm tanto medo de estar na posição que eles estão? Mas aí a gente está usando a expressão medo no sentido desse medo paralisante que atrapalha, não do medo normal, que é muito bom porque ele nos deixa atento. Por que você acha que isso está acontecendo? E aí o Omar fecha comentando. Olha só, eu percebo, né, que muita gente, nos últimos anos, tem fugido bastante da questão do autodesenvolvimento. Por mais que a gente tenha falado e fale isso bastante, sempre. Perfeito. Tem pessoas que pensam assim, não, mas eu vou indo porque eu vou dar conta, eu vou dar conta. Eu construí isso aqui, eu já fiz isso aqui, eu tô 10 anos aqui, eu sei fazer e tal e tal. Só que chega num momento que as pessoas veem que a gente tem diversas gerações trabalhando juntas, que a gente vê a tecnologia, que a gente vê a inteligência artificial tendo aí um espaço muito grande, que ou você conhece, ou você entende e traz para o teu negócio, ou senão você vai ser corroído pelo mercado, pela sua área de atuação. E aí as pessoas percebem, poxa, eu perdi tempo. E aí, muitas vezes, elas paralisam porque elas pensam assim, agora é tarde. Pois é. Nunca é tarde. Nunca. Né? E eu ainda vejo, Vitor, eu ainda vejo muita gente que não se movimenta para se desenvolver. Eu acho que esse é uma coisa assim, o que a gente fala. Em muitas empresas onde a gente passa, às vezes a gente percebe isso. Né? Que a empresa está com essa visão, eu sempre digo, cara, a empresa vai crescer com você ou sem você. Isso. Nós gostaríamos muito que fosse com você. Você topa? Eu estou aqui para ser instrumento para isso. Só que eu não posso fazer o teu trabalho, mas eu posso te ajudar. E as pessoas, às vezes, a empresa está patrocinando, a empresa está desenvolvendo, a empresa está promovendo, e a pessoa fica ali, muitas vezes, de braço cruzado, algo do tipo assim, não é para mim, não estou preparado, não é bem assim, o que essas pessoas estão falando não é assim que vai acontecer. E aí a gente volta naquela temática, né, Omar? O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente daqui para frente. Isso, exatamente. Eu puxaria bem isso, Rô. Se você não tivesse dito, eu até escrevi aqui para eu lembrar. O conteúdo, conhecimento, é como o alimento que a gente ingere todos os dias. Se a gente parar de consumir conhecimento, né? E eu vejo você, Vitor, você não para de estudar, a Rosane não para de estudar, o Omar não para de estudar, né? E eu tenho certeza que este nosso movimento
de estudar e aplicar é um movimento que traz resultado. Nós confiamos em profissionais que fazem um exercíciozinho, que tem uma fezinha, que dorme bem, que come, se alimenta bem e que estuda. E continuará estudando sempre. Isso. Né? Nós temos que lembrar que ninguém vai te trazer para um estágio diferente, melhor, né? Maior. Não. Você precisará buscar o que muito bem nós estamos fazendo aqui, estamos nos propondo a estimulá-los ao desenvolvimento. Né? Então, não é falar, a gente está fazendo e a gente faz. E a gente, mais do que isso, a gente vem aqui, inclusive, para inspirá-los a temáticas que são temáticas do cotidiano de um profissional que precisa se autoliderar. Né? Então, a Academia de Líderes vem com esse grande pensamento e embasamento, perfeito? Autodesenvolvimento, autopercepção, autoconhecimento e autoliderança. É isso aí. Maravilha. E olha só, essa semana eu recebi pergunta no meu Instagram a respeito da nossa live de domingo. Né? Legal. Ah, dá para trazer novamente aquele conceito lá que você falou e tal e tal. Então, o pessoal que está nos assistindo hoje aqui, né? Que gostou, comenta lá nos nossos perfis. Se você segue o Omar, segue o Vitor, segue a Rosane, siga o outro, siga o trio aqui, siga a nossa Academia de Líderes, né? Isso. Coloque pra gente aí também algumas temáticas que você gostaria de ouvir, né? Algumas temáticas, de repente, que você está vivenciando na empresa, alguns desafios que você tem, que a gente vai ter o maior prazer de trazer para cá, né? E conversar com você. No domingo a gente está aqui de novo. A gente gosta Bacana. disso. Gente, aqui você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. Nós nos despedimos aqui, domingo tem mais, e realmente reforçando, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com as pessoas, e a gente gosta sempre daquela provocadinha, compartilhe com aquele teu líder lá que está precisando de uma cutucadinha, né? A gente te ajuda, dá uma cutucadinha lá para ele do tipo, olha, vi uma live bem legal, o pessoal lá dos 3Fs, é aquela cutucadinha que vai te ajudar também. Gente, um abração para vocês, façam uma excelente semana, até domingo, e seguimos. Até. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Vitor. Tchau, Rosane. Tchau. Tchau.